Bom dia, pessoal. Vamos começar então oficialmente nossa aula. Hoje é a lição 9, tá? A fé e a comunhão verdadeiras. A ideia é a gente conversar um pouco sobre essa questão de fé e comunhão, e parece que as lições vão passando e meio que dá uma sensação que parece que as coisas estão se repetindo. Então, João parece que fica falando da mesma coisa, repetindo em vários textos, mas há detalhes interessantes em cada parte que a gente tem que ver. Então, abram aí a Bíblia. Capítulo 3, a gente ainda está no capítulo 3 de 1 João, tá? Só que hoje a gente vai terminar ele. Então, a gente pega do versículo 11 até o versículo 24. Então, 1 João 3, 11 a 24. A gente não vai ler ele todo, a gente vai pegar por partezinhas para ir entendendo e ir mastigando cada trecho aqui do texto. Então, lição 9, e vamos lá. Olha só, a primeira coisa que entra nesse parágrafo, né? Lembrando que a gente viu a primeira parte de 1 João 3, que foi até o versículo 10, a gente conversou bastante sobre essa questão do amor, né? Que o amor não vem de nós, o amor vem de Deus, esse presente que chega e é nos dado, esse presente, e a gente exercita ele, e faz esse exercício com outras pessoas, demonstrando que somos salvos perante Deus. Falamos sobre a questão do filho, o grupo, né? Filhos de Deus e filhos do diabo. E mediante isso, aí entra num novo parágrafo, e João está dizendo o seguinte: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. De novo, Daniel? João está entrando de novo nesse negócio do amar. A gente acabou de ver, nos 10 primeiros versículos, ele falou sobre essa prática do amor, sobre essa questão do amor. Aí está falando de novo essa questão de nos amemos uns aos outros. Bem, antes disso eu quero perguntar uma coisa a vocês. E aí vocês me respondem rapidamente aqui. Na verdade, deixa eu ver, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. E eu vou... vamos ver se vocês conseguem ver isso aqui, tá? Vocês conseguem ver um quadrozinho branco? Sim. Beleza. Sim. Oi, irmã Elza. Como é que tá a senhora? Oi, meu amado. Estou aqui, meu filho. Ô, rapaz. Amor, você vai apresentar a visitante não hoje? É porque eu tirei os vídeos. Peraí, deixa eu colocar de volta. Ah, verdade. Gente, ó, hoje a gente tem uma convidada ilustre, minha mãe. Tá aí assistindo, ó. Dá um tchauzinho aí, mãe. Bem-vinda, amada. Não é mãe não, rapaz, é manhinha. É manhinha, né? É a irmã Nete. Quem der bom dia primeiro à irmã Neta ganha 5 décimos extra aí. Bom Bom dia, dia, irmã. irmã. Estou escrevendo algumas coisinhas aqui. Muito bem. No capítulo, nesse versículo que a gente viu de João, olha só. Ele falou o seguinte: essa é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros.
pergunta que eu faço é: qual é a resposta certa para esse princípio? É desde o seu nascimento? É desde a sua conversão? É desde a criação do mundo ou é desde o início da carta? E aí eu vou um por um aqui. Conversão. Vou começar aqui pelo Vitor. Vitor, diz só a letrinha. A resposta certa é a letra? Letra B. Corajoso, hein? Sei não, hein? Vamos lá. Amor, repete de novo aí a pergunta. No versículo 11, ele fala que essa é a mensagem que ouviste desde o princípio. Esse Qual é o capítulo? Porque É eu capítulo- entrei atrasada, desculpa. capítulo 3, 1 João 3:11. 3, 11. Letra B. Letra B, irmã Elza? Irmã Elza, Sim. vocês estão indo pelo Vitor, é? Rapaz, corajoso demais. Creio que é letra B também. Uirá, Eu digo que é letra C, desde a criação do mundo. letra C. André, Letra C, de Letra C. cavalo. letra C. Tem uma piada que diz assim, A de elefante. Aí, mas elefante não começa com A, mas elefante não é um animal? É, É uma piada É sem igual- graça, mas é só para descontrair. Diego, Eu vou letra B mesmo. eu vou botar até os númerozinhos aqui. Peraí, 3 pessoas já foram na B, 2 pessoas foram na C. O N. Eu vou na letra B também. B. Então, 4-2. Eita, você deu tempo de ler? A galera tá tendenciosa aí. Eu vou, eu vou nascer. Na C, 4-3. E a senhora, irmão? Aqui o versículo. O Paulo entrou agora, eu não vou deixar ele numa sinuca de bico, não. Aí, Paulão, você tá liberado. Não, o Paulão não, é a Gisleia. Então o Gisele tem que responder. Se fosse meu amigo. Eu não sei nem o que é para responder, o que é. Sei lá, tá todo mundo indo na B? O que é? Não sei, B. Esse é aquele velho chute, né? Eu vou chutar, vai B. Não sei. O Paulão tá chegando ali da padaria. Tá bom. Eu vou colocar seu voto aqui na B, tá? E... Tá, se a mãe viu, ela vai querer responder também? Desde o nascimento. Ela vai na A, eu vou na A. É corajosa. É interessante que ninguém foi na letra B, né? Desde o início da carta, já que ele fala, rapaz, desde o princípio, desde que começou esse negócio aqui, que eu falo para vocês e vocês não estão entendendo. Mas vamos lá. Aulas passadas a gente já viu essa expressão desde o princípio, né? Aplicado para em determinados pontos. E em uma dessas aulas eu expliquei o seguinte. Ele fala desde o princípio, fato é... Deixa eu ver se aqui tem um negocinho de riscar. Acho que esse aqui é. Não pode ser desde o nascimento, porque isso não está ligado ao nosso nascimento. De fato, não pode ser desde o início da carta. Isso não, esse princípio ele não está ligado a questões do posicionamento da carta. Desde que eu comecei a carta que eu estou falando sobre isso. Não é nesse contexto, tá? E não pode ser desde a criação do mundo, porque o ponto de partida de João e uma coisa que a gente viu e que ele considera é que
desde o princípio em que você reconheceu a luz de Cristo em sua vida. Então, é desde o ponto da sua conversão. Não só desse texto, mas textos anteriores que a gente viu dentro da carta, ou outros que ele vem a citar novamente. Então, a gente já tem que entrar no texto sabendo, quando ele fala, essa é a mensagem que eu vi desde o princípio, desde a conversão de vocês, desde que vocês reconheceram a luz de Cristo, desde que vocês entenderam, é que vem sendo ensinado, que nos amemos uns aos outros. Agora, vamos voltar aqui para o slide. Então, ele mais uma vez, ele repete, olha, desde que vocês viraram gente, desde que vocês entenderam a Cristo como Salvador, desde que vocês despertaram para esse mundo, uma coisa que tem sido ensinado, que eu estou sempre repetindo, é essa necessidade que nos amemos uns aos outros. Então, parece que tudo gira em torno do amor. Né? Tudo parece que gira em torno do amor. E esse amor tem algumas características que a gente tem que levar em conta, a gente tem que levar em consideração. A primeira delas é, todo dever cristão tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, está resumido na obrigação do exercício do amor. E onde é que a gente pode ver isso? Romanos 13, 8. Ô, Diegão, você pode ler para a gente Romanos 13, 8, para reforçar essa questão, em que diz que tudo que a gente exercita, tudo que a gente faz é o nosso dever, tudo que a gente faz é resumido no exercício do amor. Você está aí, Diegão? Aqui de novo. Se vocês escutaram, acho que a última... eu tinha pedido para o Diego... Professor, eu dei 10 para todo mundo. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, viu, Tássio? É verdade. Ô, Diegão, você tinha escutado... Tá certo, é isso. Romanos 13, 8? Sim, sim. Eu tinha até lido já. Pô, foi mal, cara. Lê de novo aí, vai lá. Sim, sim, sim. Vou ler de novo aqui, então. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Mas olha que interessante. Pode fazer o que for na nossa vida, né? O exercício que for. Mas o amor é algo que é a única coisa que a gente pode dever para alguém, né? Ou que a gente não pode dever. Qual é o correto? Eu posso dever ou eu posso não dever? Você pode dever, né? É engraçado, né? Ver o quanto Paulo, lá em Romanos, ele explicando e mostrando essa questão, e ele usa essa figura das dívidas, né? Que era algo muito bem explicativo e muito claro para a igreja de Roma, já que eles viviam sob uma carga tributária muito grande, né? E ele usa essa ilustração porque era de fácil entendimento. Era de fácil compreensão dizer assim, olha, vocês não devam nada a ninguém. Claro, e ali se envolvendo com toda a questão econômica da época, toda a questão tributária, mas não ser, e aí ele entra com a lição espiritual, não ser o amor. E é esse amor que João também está comentando. Não deixem, é o único exercício, tudo que vocês forem fazer, tudo que vocês forem exercitar, toda a obrigação que vocês têm, sempre vai resumir, sempre vai findar em amor, não vai findar em outra coisa. Não vai findar em lei, não vai findar em obras, vai sempre findar
em amor. Uma outra característica é o amor manifesta a realidade da fé. A fé que é manifesta em nós, a fé que é exercitada em nós, a fé que existe em nós, que é praticada em nós, ela só é manifestada, ela só é vista por causa do amor. Do amor manifestado, do amor exercitado, desse amor que de fato existe. Olha só Gálatas, o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, vai dizer: Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Pouco me importa se você é judeu ou é gentil, pouco me importa. Isso não é importante. O que é importante? O que importa é a fé, mas como é que essa fé ela desenvolve? O que importa é a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor, pelo desenvolvimento do amor. Isso é que é importante. A fé que a gente tem, ela tem que ser demonstrada em exercício de amor. E a gente só vai conseguir compreender isso, a gente só vai conseguir exercitar isso, quanto mais perto da luz que é Cristo. Quanto mais brilhar a luz de Cristo em nós, é que a gente vai compreender e é que a gente vai conseguir exercitar esse amor e demonstrar essa fé. Uma outra característica. O amor é a maior das graças. É a maior das graças. 1 Coríntios 13. Agora permanecem essas três. Claro, depois que Paulo já tinha explicado várias coisas dentro do capítulo 13, tinha comentado sobre algumas características. Claro, dentro delas dentro desse capítulo estava o amor. E aí ele finalizando dizendo, agora permanecem essas três, a fé, a esperança e o amor, né? 3 características que estão intrínsecas na vida cristã. Mas o maior destes é o amor. Gente, o amor deve ser algo muito importante para que a gente veja vários versículos sempre reforçando essa necessidade de amarmos uns aos outros. Mas realmente é importante. E ela tem que ser praticada, ela tem que ser exercitada e ela tem que ser uma realidade na vida do crente. E a última característica que a gente consegue ver em que João abre esse versículo 11, João, na verdade, ele está observando que amar uns aos outros é absolutamente básico. É a base, é o prezinho escolar. É aquilo que é como se eu dissesse, cara, é lógico, não tem como não existir isso. Então é absolutamente básico para viver para Cristo e fazer progredir o seu reino. Você quer progredir no reino de Deus? Quer que o reino de Deus progrida? É pelo amor. E é pelo exercício desse amor. Então, gente, por mais que a gente vai lendo a carta, a gente vai indo capítulo por capítulo aqui de 1 João, você pode dizer assim, caramba, Daniel, de novo está falando sobre essa questão que tem que amar. É porque João, em algum momento da sua vida em que escreveu, despertou pela revelação do Espírito Santo, em que tem que frisar, tem que alertar o quão importante é esse amor uns para com os outros. Esse exercício de vida cristã é muito importante. E não só João, mas a gente viu um texto de Romanos, um texto de Gálatas, um texto de Coríntios, e a gente podia falar de vários outros textos aqui que sempre vai frisar a importância desse amor. Sempre vai ter. E aí tem essa perguntinha, né? Mas como é que eu devo amar? Como é que eu amo? Como é que eu tenho que amar? Olha só. Com certeza, não como Caim. Olha o versículo 12, gente. Vamos voltar lá para 1 João 3, 12.
Não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, Daniel, como é que eu tenho que amar meu irmão? Né? E aí, como se alguém tivesse perguntando para João, tá, João, pela 10ª vez eu entendi que é importante, é necessário amar o próximo. Mas como é que eu tenho que amar? E aí João usa uma comparação em aspectos teológicos de Caim e depois ele vai fazer essa comparação com Cristo. Ele usa a figura de Caim e a figura de Cristo. Sabe por quê? São os dois extremos da realidade do amor. E aí ele já começa com a figura negativa, né? Ele diz, olha, com certeza você não tem que amar como Caim. Porque Caim vai representar o quê, gente? Caim vai representar os filhos do diabo. Lá que a gente viu no versículo 10. Nisso, né, em tudo isso é manifestado, né? Tudo isso é manifestado os filhos de Deus e os filhos do diabo. A prática do amor, do exercício de amor que Caim teve com seu irmão, que praticamente zero, é uma representação daquilo que é exercitado no cosmos, no mundo, e é aquilo que representa a ação dos filhos do diabo, a ação daqueles que estão sobre o domínio de Satanás. Então, João faz, olha, você tem que amar não como Caim. Aí você pode dizer assim, não, mas espera aí, eu não vou matar as pessoas, eu não chego a esse ponto de assassinar, não, espera aí. Mas a questão aqui ele não está frisando o assassinato, não é isso que, por mais que ele tenha usado um exemplo extremo, o que João está querendo falar aqui é, quando vocês amarem a seu irmão, não amem dentro da perspectiva ou dentro do círculo da manifestação daqueles que são dos filhos do diabo, mas amem conforme aquilo que está dentro do círculo dos filhos de Deus. Quem ama da perspectiva dos filhos do diabo, vai chegar ao ponto de matar? Pode. Mas vai chegar ao ponto de mentir, vai chegar ao ponto de enganar, vai chegar ao ponto de fofocar, vai chegar ao ponto de maldizer, vai chegar ao ponto de iludir. E essas características você não matou ninguém, você não assassinou ninguém. Mas é a forma como você está amando, que é uma forma representada pelos filhos do diabo. Os filhos de Deus, dentro da luz de Cristo, não podem estar amando e não faz sentido estar amando, falando mal do seu irmão, fofocando, maldizendo, esperando o pior, invejando aquilo que o irmão consegue, tendo ambição daquilo que o irmão tem. Isso são representações do filho do diabo. Que amor é esse? Não pode amar dessa forma. Então a gente não pode se prender a dizer, não, porque João está falando de matar, não posso matar. Não é isso. João deu um exemplo extremo daquilo que daquilo que é representado da ação dos filhos do diabo. Mas tudo isso que eu falei são representações das ações dos filhos do diabo. E a gente não pode amar dessa forma. Nós temos que amar dentro da luz que é Cristo. É dessa forma que a gente tem que amar. Só que amar da forma correta vai nos dar uma consequência. Amar da forma como Cristo nos ensina a amar vai nos dar... tem uma consequência. Gisle, lê para a gente, por favor, o versículo 13. 13? A Gisle, André. Ah, foi mal. Espera aí, é o quê, Daniel? Para ler o quê? Versículo 13. 1 João 3, 13. Só um minutinho, amor, me ajuda aqui, amor. Mas se tiver complicado, eu passo para o André. Aí você lê outro, não tem problema. Isso, pode passar para o André. Vai lá, André. Vamos lá.
Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Simples, curto e grosso, né? E aí, gente, eu pergunto, né? Qual é a consequência da gente amar da forma que Cristo quer que a gente ame? Qual é a consequência direta? Qual é aí, Andrezão? A consequência direta, o quê? Não entendi? Se a gente amar da forma como Cristo quer que a gente ame, dentro daquilo que representa, né, os filhos de Deus, qual vai ser a consequência direta? A gente vai... o amor incondicional, né? Que Cristo nos amou, a gente demonstrando para as pessoas qual é a consequência disso, é isso? Isso, e que tá até aí dito no versículo 13. As pessoas vão enxergar Cristo em nós. E aí a gente vai ser a luz do mundo. É isso que está dizendo o versículo. O mundo vai nos odiar. O versículo está dizendo que os odeia, né? Peraí, como é aí, Diego? Repete aí. Se a gente amar da forma certa, o mundo vai nos odiar. O mundo. Então os passarinhos vão nos odiar, né? Os passarinhos, os cachorrinhos. Não. Não. Que a gente já entendeu quando ele usa mundo aí, né? Quando ele usa cosmos, é todo o sistema que é antagônico ao reino de Deus, né? Esse sistema, esse reino, vai nos odiar. E a gente está preparado para que esse mundo nos odeie? E a gente está firme para aguentar quando o mundo nos odiar? A consequência direta é quando a gente manifesta o amor correto, quando a gente tem que amar da forma como Cristo manda que a gente ame, a consequência direta vai ser que o mundo vai nos odiar. E a gente tem que estar preparado. E ele ainda fala, né? Não se admire, não fique espantado, nem fique chorando. Meu Deus, as pessoas, o mundo, as coisas me odeiam. Não se admire, não. Sabe por quê? Porque não tem como ter uma relação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem como ter. E eles vão nos odiar. E eles vão... Porque isso é um choque. Isso é uma... É algo que eu vou dizer agora, não. Senão eu vou dar um spoiler nos slides para frente. Mas isso é um choque imediato. Então, assim, a gente vai ser odiado. E aí a gente tem que aguentar. E aí a coisa vai ficar feia mesmo. Tá? É uma consequência direta, e João tá sendo bem direto mesmo. O mundo ia odiar aquela igreja e o mundo vai nos odiar hoje. Não tem como fugir disso. O apóstolo Paulo se gloriava no sofrimento. Isso, muito bem lembrado, irmão. O sofrimento, justamente que vinha desse mundo. Só a gente já vai cair, mas a gente entra no mesmo link, tá? Falta menos de 1 minuto aí. Mas muito obrigado. Deixa a Jéssica falando. Jéssica, fala alguma coisa. Beleza, vamos continuar. Então, essa vai ser a consequência direta. O mundo vai nos odiar, isso é fato. E é bom que João não esconde isso. E é bom que a irmã Elza nos lembrou bem o quanto o apóstolo Paulo, ele não caía em depressão por causa disso. Porque ele sabia que o mundo o odiava. Sabia que Satanás não estava feliz com todo o trabalho missionário que Paulo fazia. Agora, o seguinte. Eu deixo essa ideia, essa definição, para que a gente possa também refletir um pouco. De fato, é característico, né? Mas se é característico do mundo odiar, de fato que o mundo realiza esse ódio, é igualmente característico do cristão amar. Então, vejam só, enquanto realmente, né, é pura verdade que o mundo odeia, então tem que ser pura verdade que o cristão ama. Tem que gerar esse efeito antagônico, tem que gerar... E
E não pode ser em uma medida menor, tem que ser igual ou superior, e que seja superior. A gente tem, tá, beleza, o mundo odeia, o cristão ama. E com efeito, é por amarmos os irmãos, e aí vem, por isso que essa questão do exercício de amar o próximo, e com efeito, é por amarmos os irmãos que sabemos que somos realmente de Cristo. E isso a gente vai gerando em nós uma certeza, um testemunho, uma clarificação de que pertencemos ao reino de Deus. Por isso, mais uma vez, a importância do amar uns aos outros. E a cada versículo que a gente vai passando, a cada versículo vai se reforçando o quão é importante amar uns aos outros. Mas há um ganho nisso. Existe um ganho. Olha o versículo 14. Se existe uma consequência, que a gente viu, tem um ganho. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Se a consequência direta de amarmos da forma correta é que o mundo vai nos odiar, uma consequência negativa, né? Uma consequência positiva, um ganho, é dito nesse versículo 14, teremos a vida eterna. Então se eu amar o próximo, então a minha salvação é por meio do amar o próximo. De forma alguma. E de forma alguma, João, ele vai fazendo isso ao longo da carta. O que ele está querendo dizer nesse versículo 14 é, à medida que você ama, à medida que você exercita a luz de Cristo que está em você, você vai dando testemunho, você vai exercitando esse presente que Deus lhe deu, você vai exercitando essa característica divina que está intrínseca em nós pelo Espírito Santo, e isso a cada vez vai demonstrando a todos e a você mesmo o quanto você pertence ao reino de Deus, o quanto você pertence ao grupo dos filhos de Deus, e, consequentemente, quem pertence ao grupo dos filhos de Deus tem a vida eterna. É o exercício diário que faz a demonstração. É o exercício diário do amor que demonstra, que clarifica que você é do grupo dos filhos de Deus. Não é, se eu começar a amar o pessoal, se eu começar a amar o próximo, se eu começar a fazer caridade, boas obras, então é isso que era ensinado de forma incorreta por alguns grupos até na época. Né? Não só o gnosticismo, mas outros grupos, outras seitas da época interpretavam esse exercício, essa atividade de forma errada. Outras seitas que vieram a partir do século XIX começaram a fazer a tradução, a interpretação desse texto e começaram a ensinar de forma errada. E uma outra instituição muito forte que a gente conhece também faz uso dessa determinação de que se eu amar o próximo, se eu realizar caridade, se eu fizer as boas obras, isso vai fazer com que eu tenha a vida eterna, que eu alcance a vida eterna. E o sacrifício de Cristo? Não, isso aí foi um negócio que Jesus fez, está tranquilo, ele fez porque fez, isso não gera muita influência sobre mim, não. Eu tenho que, ele deixou para mim que eu tenho que amar o próximo para ir para o céu. Isso aí é que vale. Não, isso foi ensinamento errado. Isso é um ensinamento errado. João sempre fala, é como se ele estivesse sempre falando no gerúndio, exercitando, fazendo, amando, para clarificar o quanto você pertence a esse grupo dos filhos de Deus e demonstra que você tem a vida eterna por causa disso. E aí ele fala no versículo 15 algo interessante. Todo que odeia a seu irmão, olha só, todo que odeia a seu irmão é homicida, é assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Caramba, isso é muito forte. Então, quer dizer que se eu não amar, vamos dizer, está aqui o Paulão. Estou chateado com o Paulão. O Paulão, ele não quer mais me levar para comer lá no Gerival uma coxinha. Eu estou muito bravo por causa disso. E aí, estou com raiva dele. Então, a partir de agora, eu sou um assassino. Eu estou cometendo um homicídio e acabei de perder a vida eterna. Aí depois eu falei, não, desculpa, o Paulão vai me levar lá para comer uma coxinha no Gerival, então tá tudo tranquilo.
aí agora eu ganho de volta a vida eterna. E fica nessa brincadeira, nessa gangorra. Eu perco, eu ganho, eu perco, eu ganho. Calma. Vamos entender as coisas direitinho. Parece que João, nesse trecho, nessa perícope, ele usa muitos extremos, né? Como a gente viu o extremo do exemplo de Caim, agora ele entra no versículo 15, dizendo que todo que odeia a seu irmão é homicida, é assassino. Ah, você é culpado. Muito bem. Para a gente tentar entender melhor esse texto, eu peguei essa frase do Davison, que eu achei muito interessante. Ele faz uma leitura desse versículo da seguinte forma: o homem que falte esse amor que João vem tratando, né? O homem que falte esse amor ainda está na morte do pecado. Interessante. Sendo de fato um homicida. Porque o essencial para alguém ser assassino, para que alguém seja um assassino, que João está falando aí, né? Pelo menos do ponto de vista divino, é a atitude íntima da qual os atos externos são apenas a expressão. Uma forma com que Davison faz a leitura desse versículo para tentar nos ajudar a compreender por que João está falando que é um homicida e ele usa essa expressão lá de assassino. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, gente. O odiar não pode estar dentro do vocabulário do verdadeiro cristão. Não pode. Não, mas você não entende, eu odeio. Não pode. O odiar, o ato de odiar, não pode estar dentro do vocabulário cristão. Cristo não nos chamou para odiar ninguém. Cristo nos chamou para perdoar e amar. Não há uma exceção dizendo, mas se a coisa for muito feia, você pode odiar aquela pessoa e vida que segue. Não existe odiar no vocabulário cristão. Logo, nós não podemos odiar ninguém. Existiam alguns fatos na igreja na época que João estava tratando, em que pessoas odiavam de morte uns aos outros. Irmão querendo, de fato, matar os de dentro, como pessoas que queriam matar, pessoas dentro da igreja querendo matar pessoas de fora, por causa de confusões políticas, por causa de questões religiosas. E aí João chega e diz, olha, preste atenção, o ódio, eu assemelho o ódio a um assassino. Então, se a gente decide odiar alguém, nós estamos sendo assassinos espirituais, homicidas espirituais. E o sentimento de ódio não compactua no coração de um verdadeiro cristão. E, logo, se o sentimento de ódio não compactua no coração cristão, se não há espaço para um coração cristão, há muito se duvidar se realmente essa pessoa pertence aos filhos de Deus. É forte desse jeito, entendeu? É tão forte quanto. A comparação que João usa é tão forte quanto isso que eu estou comentando com vocês. Ele chega ao ponto de dizer, se você tem a capacidade de odiar uma pessoa, é como se você fosse um assassino espiritual. E Deus não se agrada de assassinos. Tem aquele texto lá em Apocalipse, né? Quanto aos homicidas e agora me faltou a memória o resto. Os que praticam bruxaria, feitiçaria, e diz é uma lista enorme, né? Para eles só há um destino que é o lago de fogo que arde constantemente, que está preparado para o diabo e seus anjos. Não há espaço para assassinos espirituais, homicidas espirituais no reino de Deus. Por isso, quão perigoso é a decisão de odiarmos as pessoas. O ódio gera em nós um sentimento do coração que, se a gente não controla, ele superabunda o amor que ainda há na gente. De forma que a gente não consegue, possa ser que a gente nem consiga controlar.
Então, não pode ter espaço, não há atitude de ódio liberado para nós dentro do reino de Deus. Não há, não tem como. Senão vamos nos comparar a homicidas espirituais. E aí, mais uma vez eu digo, é tão forte quanto. E é tão claro quanto João está dizendo aqui. E isso é tão importante para a gente, como vocês podem ver aí, ó, eu vou trazer alguns pontos. Isso é tão importante, isso que a gente está conversando, porque, ou seja, o amor pelos irmãos, o amor que você tem pelo seu irmão, é a comprovação, é como se fosse um selo, assim, comprovando, pela experiência de que a pessoa passou do reino da morte para o reino da vida. O mundo nos odeia porque nós causamos um choque, nós causamos algo que é estranho para eles. O mundo nos odeia porque a gente salga, porque a gente traz uma luz que incomoda, porque a gente transborda um cheiro de Cristo que para eles é um cheiro incômodo. E quanto mais a gente faz isso, e quanto mais a gente incomoda pelas ações, e aí João reforça pela ação do amar ao próximo, demonstra o quanto a gente passou do reino da morte, do quanto a gente saiu do grupo dos filhos do diabo para os filhos de Deus. Por isso que é importante. E a prática do ódio não vai nos impedir, vai nos atrapalhar de migrar de um grupo para o outro. O segundo ponto importante é algo vivido no passado. Ele fala aqui que ele falou no versículo 14, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Essa atitude do passado, essa decisão que a gente teve, ela vai render resultados contínuos e duradouros. Ou seja, aquela coisa que eu digo, né? João sempre está falando no gerúndio. É sempre fazendo, amando. Contínuos e duradouros no presente. Que é o quê? Amamos os irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, a atitude que aconteceu no passado, porque a gente faz algo no presente. Porque amamos os irmãos. Então, a gente colocar em nosso coração que nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo em nós temos a graça de Deus que impera em nossas vidas, porque reconhecemos a Cristo, porque tivemos fé na obra salvífica de Cristo, e o que a gente transmite é por causa do amor que temos para com os nossos irmãos. Esse é o nosso testemunho. É isso que faz um selinho na nossa testa assim. Esse aqui é salvo. Esse aqui é do grupo dos filhos de Deus. O terceiro ponto, a salvação não é resultado do nosso amor. Não tem como. Não tem como. Mais uma vez, né? Não é o fato de amar que vai te salvar. Tem que estar sempre apontando para a cruz. Certo? Porque se fosse depender do nosso amor para trazer salvação, enquanto nesse corpo carnal e pecaminoso, está complicado. Está muito complicado. E aí, ó, para meio que fechar essa ideia desses versículos, João está dizendo, na verdade, aqui, ó, que os cristãos já tiveram a experiência da salvação de Cristo, devem agora demonstrar que estão salvos amando seus irmãos. Eu acho que já está muito bem explicado, gente. Já está muito batido e muito frisado. O quanto a prática desse amor para com os outros, esse amor uns para com os outros, é a manifestação da tua fé em Cristo. Que coisa interessante. Eu pensei que era só acreditar em Deus, acreditar na obra salvífica e me enfiar dentro de casa e deixa o tempo passar. Não, é necessário essa prática do amor. Por causa disso aqui, ó. Esse aqui era o spoiler que eu tinha comentado. Não se admirem, gente. Né? Vou até usar o versículo 13 de novo. Meus irmãos, não vos admireis.
existe uma guerra cósmica. Nesse exato momento, existe uma guerra cósmica. Quando vocês estavam dormindo agora de madrugada, estava tendo uma guerra cósmica. O domingo hoje todo vai ter uma guerra cósmica. Uma guerra em que, de um lado, existe o ódio do mundo sendo exercitado, sendo realizado, e do outro, os cristãos, os filhos de Deus, exercitando o amor. Isso gera uma guerra cósmica imensa. Tá? E isso foi trazido por João, quando ele falou de Caim, né? E aí eu trouxe até 2 telas. Isso aqui são quadros mesmo, tá, gente? De verdade. Esse pintor, o Daniele Crespi, existe esse quadro, eu acho que é no Museu da Hungria, se chama Caim Mata Abel. Ele foi pintado em 1618. Olha aí, EBD também é cultura, é história, é renascimento. Rapaz, aqui a gente aprende de tudo, aprende grego, aprende artes, aprende tudo aqui, cara. E quando João trouxe essa figura, essa ilustração de Caim, quando chega no versículo 17, ele vai trazer o outro extremo. Eu também estou representando aí nessa pintura do Rubens, do Peter Paul Rubens, que pintou em 1619. Esse quadro aí se chama Jesus na cruz entre os 2 ladrões. Olha o versículo 17. Quem tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? O amor de Cristo, gente, foi o ápice extremo do amor do próprio Deus para conosco. Foi um amor de tal forma, e aí a gente lembra de João 3,16, né? E dentro desse João 3,16, e dentro desse versículo 17, e dentro dessa atitude salvífica de Cristo, o amor que chegou ao ponto de se sacrificar por nós. Tal amor, tal representação de amor que nenhum ser humano é capaz, porque várias profecias do Antigo Testamento em que os profetas descreviam que não tinha ninguém nesse mundo capaz de realizar uma ação que eles ainda não compreendiam direito, mas anunciavam a morte de Cristo. E aí, quando Cristo veio, realiza o ápice do amor desse sacrifício. Por que versículo 17, Daniel? Porque João está indo bem na jugular dos irmãos em que ele estava escrevendo. Existia naquela época pessoas com condições, existiam pessoas que tinham necessidade, e dessa mescla de irmãos na igreja, que é a mesma mescla que existe hoje em várias igrejas, pessoas que têm um pouco mais de condições, pessoas que são mais necessitadas. E ele fala, né, olha, quem tiver bem, se você tiver condições, se você tem como, e você vê o seu irmão, eu tenho como. Estou vendo meu irmão. E aí eu fecho o meu coração. Como é que eu estou manifestando o exercício do amor que Deus me deu? E aí João faz essa pergunta direta. Como você manifesta o amor dessa forma? Como? Nada pode ser feito por obrigação. Ah, então, peraí. Beleza. Aí o André faz. Pessoal, abre o áudio aí que está passando por necessidade, que eu vou mandar um cheque aí, 3.000, para ver se ajuda. Oh, meu Deus, tem que fazer isso, né? Ei, como eu queria. Mas nada pode ser feito dessa forma. Não é uma obrigação. É um exercício de amor. É voluntário. E às vezes não é dinheiro, gente. Nem tudo envolve dinheiro. Às vezes é uma oração. Às vezes é um ligar. Às vezes aquele irmão, ele só queria conversar. Ele só queria colocar para fora coisas que ele está sentindo. E vários outros fatores que a gente pode pensar aqui em amar. Por que João usou essa questão mais voltado para
bens materiais, finanças, né? Porque era uma realidade que estava acontecendo muito forte naquela época. Mas também, se a gente tiver condições de mandar R$ 10 para um irmão, que a gente mande. Se a gente puder ter gasolina no carro e puder ajudar o irmão a levar e tal quanto, que a gente leve. Que a gente faça, que a gente... Sabe por quê? Então, toda vez que a gente faz isso, toda vez que a gente pratica isso, nós estamos colocando um ponto no placar dessa guerra cósmica. Cada vez que a gente pratica isso, a gente aumenta um pontozinho aí no placar do ódio versus o amor. E cada vez que a gente deixa de fazer, o ódio vai colocando um pontinho a mais nessa guerra cósmica. Então, existe, gente. É real. Existe. E ela é 24 horas. Porque o cosmos não descansa. O mundo não descansa. A gente cansa. Chega um ponto que a gente não aguenta. E aí, quando a gente não aguentar, é o irmão do nosso lado, que ainda está forte, que vai segurar na nossa mão e vai dizer: vamos lá, meu irmão. Tá contigo. Estou contigo. Vamos lá. Paulão, pode falar, Paulão. É interessante você falando sobre essa situação de ajudar o próximo, aquele que ama, né? É que nem uma coisa assim meio lógica, né? Meio uma coisa que complementa a outra, por exemplo. Você só pode comprar alguma coisa se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não vai comprar. Então seria a mesma coisa com amor. Você só vai conseguir demonstrar uma ação em favor do seu próximo, né? Se você amar. Se você não amar, você não vai demonstrar esse amor. Não é uma coisa assim meio casada, né? Ou seja, você não age para amar. Primeiro você ama, aí depois você vai agir. É uma coisa meio casada. O que você acha? Perfeito. Perfeito. A leitura que você fez é uma leitura bem prática e objetiva. Isso me lembra muito bem quando a gente está numa situação de ajudar o próximo espiritualmente falando. Às vezes a pessoa precisa de um conselho, de uma estação, de uma ajuda espiritual. Eu não tenho como ajudar a preencher a vasilha espiritual do irmão se a minha não está cheia. Como eu posso levantar, ajudar meu irmão se a minha vasilha está seca? Eu vou encher a vasilha dele de quê? De vento. Porque eu não estou cheio para transmitir. Faz todo sentido, Paulo. Todo em total sentido. Então, seguindo aqui, temos essa outra perguntinha. Baseado no sacrifício de Cristo e nos versos 16 a 18, então, de que forma deve ser apresentado o amor descrito por João? A gente leu o 16. Não. Nos conhecemos... Não lemos, né? A gente pulou para o 17. Eu vou ler de novo 16 a 18. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É meio que complementa isso que a gente acabou de ver, essa demonstração do sacrifício de Cristo, em que a gente, na demonstração do amor, a gente deveria também estar se sacrificando para os nossos irmãos, né? Esse sacrifício aqui, gente, é o exercício do amor, tá? Essa prática do amor. Quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Mas, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, uma resposta simples e conclusiva. E, no máximo, 2 palavras. De que forma tem que ser representado o amor que João está descrevendo aí? Amor Por meio sacrificial. de ações. Por meio de ações. Digam. Amor sacrificial. Amor sacrificial. Mais alguém? Por meio de ações, amor sacrificial. Isso está mostrando que vocês estão começando a compreender. Não precisa, tá vendo? Não precisa teologizar, vou inventar essa palavra agora. Teologizar muito. Não precisa. O que esses textos e tudo que a gente vem conversando
E o que João está dizendo é, você apresenta esse amor praticando. É prática, é exercício. Você só faz por meio de ações. É por meio dos sacrifícios. Tá? E os sacrifícios, às vezes, para o nosso irmão, às vezes é ruim, às vezes a gente não quer, às vezes dói. É porque é um sacrifício. Imagine, pode ser um sacrifício enorme. Sair da minha casa para... Às vezes o irmão está precisando ir no hospital, não tem como ir. É um sacrifício. Tirar meu carro da garagem, eu vou gastar aqui 0,75 litros de gasolina para chegar na casa do irmão. Aí eu tenho que levar para o hospital. Aí lá no hospital não tem estacionamento, às vezes, direito. E eu tenho que pagar estacionamento. Isso é muito ruim. E aí, é um sacrifício. Mas tem que ser feito com alegria, com amor. E esse versículo 18 ele é muito interessante. Onde João fala, meus filhinhos, e na beleza da escrita de João, em que ele vai alternando as entonações e que vai conversando, né? Ele acabou de chamar pessoas de assassinos, seus homicidas, né? E agora ele fala, filhinhos. Ele já diminui o tom. Meus filhinhos. E é isso mesmo, ele vai mudando, ele vai alternando o tom. É como se ele estivesse dando uma aula. Numa aula, a gente aumenta o tom para chamar a atenção e a gente baixa quando... E é isso mesmo, ele faz... Isso é a beleza da escrita de João. É a beleza da escrita em toda a Bíblia. Isso acontece muito no Antigo Testamento. Se a gente for ver a beleza da escrita dos textos poéticos, em que há alternâncias de gêneros literários, é a beleza da Bíblia, gente. E nesse ponto, João dizendo, meus filhinhos, não amemos de palavra. Gente, não amem de língua. Pessoal, faça isso por obra. Faça isso agindo, atitude. Tá? E aí eu coloquei isso para a gente compreender melhor. Né? Para entender esse verso 18. Esse verso 18 ele é muito bonito, gente. Esse verso 18 é quando a gente tiver dúvida como é que a gente tem que amar, a gente volta para ele. Amar de palavra é sentir amor e dizer palavras amáveis, mas não chega a demonstrar o amor com ações. Tá lá o Vitor, precisando de alguma coisa, eu faço, Vitor, verdade. Precisando, né, cara? Mas Deus é conosco, hein? Deus vai ajudar. E, assim como diz a música lá, grandes coisas estão por vir, né? Amém, meu irmão? Vou ligar aqui, valeu. Caramba, eu falei nada com nada. Só joguei palavras, gente. Eu só fiz colocar textos bonitos de música, eu posso usar uns versículos, falo, beleza, eu desligo o telefone e o Vitor, cara, mas eu estou precisando de ajuda ainda. Então, amar de palavra, não só jogar palavras ao vento, e mesmo que sejam bonitas. Amar de língua é professar algo que a pessoa absolutamente não possui. E aí entra no que Paulo falou, como é que eu vou... que o Paulão falou pra gente aí, como é que eu vou fazer aquilo que eu não tenho? Como é que eu vou amar se eu não tenho amor? Isso é muito triste, isso é muito forte. Agora, o oposto de amar de palavra é amar por obra, é fazer. E o fazer é algo que a gente vem comentando muito, muito. E o oposto de amar de língua é amar de verdade, em verdade. É saber que você tem um amor e você está falando, fazendo, porque você tem esse amor de verdade. Amar de coração e com atitudes. Tem que ser com amor. É com amor. Vamos seguindo aqui. Interessante que o que a gente viu, que a gente estudou até agora, ele vai, é como se João tivesse indo desatando os nós e indo esclarecendo para a gente a cada vez mais essa prática, né? Versículo 19, olha só o que vai dizer aí o versículo 19. Nisto conheceremos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração.
João agora, ele sai um pouco da prática, né? Ele vem falando muito pouco da prática e ele parece que agora quer tratar um pouco o nós, o pessoal. Tá? Ele agora ele tira um tempinho para falar do pessoal. Tá? Por que do pessoal, gente? Existiam pessoas naquela época, existem pessoas hoje que têm dúvidas da sua salvação. Isso é triste. Pessoas que ficam, se você pergunta, você é salvo? É a pessoa, sim. Tem certeza? O cara já? Sim, sim. Já gaguejou e já demorou. Cara, você tem certeza? Aí o cara, tem mais não, pelo amor de Deus. Fala de novo aí do evangelho, que eu acho que se encostar na parede, o cara desaba. E João, ele, nesse momento... Ou então, Daniel, ele diz assim, Deus é que sabe. Uma resposta dizendo que é Deus é que sabe se ele é salvo ou não. Se ele vai para o céu ou não. É para dar aquela resposta mais espiritual, né? E é importante que João ele dá essa pausazinha, ele trata esse pessoal. Olha, prestem bastante atenção em como se inicia esse versículo. Nisso conheceremos que somos da verdade. Os cristãos que começarem a amar de verdade saberão que seu amor se origina na verdade. Gente, nós vivemos sobre a verdade que é Cristo. Então, quando a gente começa a amar de verdade, nós estamos exercitando a verdade que há em nós, e isso demonstra o quanto nós estamos na verdade que é Cristo. E isso a gente tem total confiança, mas não para se gabar, mas para que não haja dúvida em nosso coração e para que o cosmos não venha a nos balançar. Deus que o sabe, né? Você vai para o céu para o inferno. Deus que o sabe, eu não posso saber. Eu vou para o céu, mas não porque eu sou bom. Eu vou para o céu porque Deus me amou de tal maneira que me deu a melhor coisa que ele tinha, a maravilhosa coisa que ele tinha, que era o filho dele, me deu a excelência dele para morrer por mim, para que eu não morresse. E em troca disso, para demonstrar que eu reconheço isso e que estou nessa verdade, eu vou amar o meu próximo. Essa é a resposta. Não Deus o sabe. Ou ficar... acho que sim, né? E talvez Não, essa não é a resposta. E para completar, esse segundo ponto que eu botei, né? Existe, né? Há uma presença da vida eterna em nós, existe essa demonstração quando a gente demonstra amor. De novo. Porque eu acho que eu já repeti isso umas 15 vezes. Mas se o João está repetindo, eu vou repetir também para a gente frisar, né? Para que eu mesmo frise e para que a gente aqui nessa sala frise cada vez mais. Ô, Paulo, pode falar. É uma pergunta, Daniel. É que você está falando aí sobre sobre a prática do amor, né? Eu debati aqui, entrei num debate com a Gisleia rapidamente. Aí ela levantou aqui a questão da linguagem do amor, né? Uhum. Às vezes a pessoa não interpreta o amor de um jeito, a outra já interpreta de outro jeito, se baseando naquele livro, né? A linguagem do amor. Mas aí eu falei para ela que já é um amor diferente esse, né? Não é um amor, um amor mais de marido e mulher, não um amor de Deus com seus filhos. Você poderia esclarecer se há alguma diferença de amor nesse sentido aí? Tem uma diferença, né? A gente tem a concepção de alguns tipos de amor que existem, né? O eros, o ágape e o philos, ou filéu. Esse amor que João está tratando aqui é o philos, né? Quando a gente vai entender, philos é amigo, irmão, e realmente esse amor, é o amor em cooperação com os irmãos. Mas a tua esposa, Paulo, também é tua irmã em Cristo. É tão filha de Deus quanto você. E esse amor tudo que a gente estuda aqui, que se evidencia muito
na prática para com o próximo, você também tem que praticar com ela. E claro que haverá, em certos momentos, pontos diferentes de amor que você tem para ela, como você tem para o Irá. Porque aí vai ver a diferenciação do sentido desse amor, né? Do Eros e do filho, do Filéu. Tá? Não sei se eu confundi mais ainda ou ajudou. Senão eu tento responder de outra forma. Ok, ajudou. Tá bom. Vamos indo. E você falou, pensando agora, Paulo, você falou algo bem interessante, algo que pode ser uma dúvida presente em muitos casais. E isso levaria até um estudo entre casais, né? As pessoas querem amar suas esposas, ela é a tua companheira, ela é a tua carne, ela é um corpo só, é um corpo, um espírito só, é uma única carne. E as pessoas às vezes querem amar e esquecer que ela também é tua irmã em Cristo junto contigo. Eu estou confabulando aqui porque isso daria um estudo excelente para casais, cara. Viajei aqui nas ideias. Vamos lá. Versículo 20. Versículo 20. Olha só. Ainda sobre essa questão de gerar dúvidas em nosso coração, gerar esse balançar em nosso coração, ele ainda continua no versículo 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nosso coração nos condena porque o nosso coração ainda é enganoso. Tá? A nossa essência ainda é enganosa. Né? O nosso corpo pecaminoso ainda é enganoso. Então vamos fazer coisas que ainda a nossa consciência vai ficar assim, rapaz, tem certeza? Sei não. Você fez certo? Acho que você fez errado. Não sei. Então, João, ele diz assim, ó, vai ter momentos que você vai duvidar, vai ter momentos que ainda vai haver essa, cara, não sei, não tenho certeza, né? Que ele chama do coração nos condenando. E aí? E quando chega nesse ponto, ele relembra. E eu relembro a vocês também. Então, quando chega nesse ponto, João faz, olha, mas lembre-se, quando houver dúvida, quando houver esse balançar, maior é Deus. Porque quem tem que reconhecer não é o próximo, é Deus. É mais importante que Deus reconheça o meu amor, a minha prática, do que o próximo. Porque se eu ficar esperando que o próximo fique me reconhecendo, fique, muito bem, parabéns, pô, você é demais, cara, você. Nossa, se não fosse você, o que seria dessa humanidade? Aí, meu amigo, eu vou encher meu coração de ego. Se não fosse eu, o mundo não existia. Não. Quem tem que reconhecer é Deus. E maior é Deus para nos reconhecer. Tá? E Deus, ele leva em consideração tudo que a gente faz. Tudo. Desde a mínima coisa que a gente fez, eu não pude ajudar meu irmão, mas em 5 minutos eu fui lá do quarto, orei por ele, rapidinho, foi o que eu pude fazer. Isso é reconhecido. E isso vai ser considerado. Não precisa chegar ao extremo de eu fui lá e dei uma quantia, ou eu ajudei, carreguei, ou eu... Não. Isso também é reconhecido, mas as mínimas coisas também são reconhecidas. Tudo. Porque tem que ser reconhecido por Deus, não pelo próximo. Então, João faz, olha, relaxa. Acalma teu coração, porque ele vai te enganar. Em certos momentos, a nossa consciência vai querer dar uma balançada. Mas quem tem que reconhecer, porque o que a gente faz é Deus. Ele é maior do que todas as coisas e ele é muito maior do que o nosso coração. Então, muito cuidado. Seguindo. Hein, Daniel? Oi, dá para falar? E o que Satanás quer, o acusador, né? Ele quer exatamente nos convencer disso daí. De que só serve se for 100%. De que só agrada a Deus
se for 100% em 100% do tempo. Então, assim, esses pensamentos aí que Satanás, essas setas que ele lança, é justamente para nos desestabilizar e a gente ter a seguinte conclusão equivocada, né? Que a gente não, já que não consegue fazer 100%, se distancia logo de Deus e pronto, acabou. É muito bem lembrado isso, né? Muito bem lembrado. A gente não vai conseguir amar 100%, tá, gente? Quem não sabia, fique sabendo agora. Não vamos amar 100%, não vamos conseguir ajudar 100%, não vamos... Mas isso não é desculpa, nem é razão para que a gente deixe que isso cresça em nosso coração e a gente entre em uma depressão, não. A gente tem que continuar seguindo, andando, agindo. Nunca para, nunca pare. Tá? Mas realmente, Irá, 100% a gente nunca vai conseguir. E Satanás, ele deve agir muito nesse ponto, muito. E aí eu deixo o seguinte, ó. Na verdade, é como Cristo falava, né? Em verdade vos digo, né? O amor de Deus por nós deveria ser suficiente e nos tranquilizar. Que amor de Deus, Daniel? Amor de Deus, gente. Aquele amorzinho lá, pequenininho, né? No versículo 16, em que Cristo morreu por nós, né? Que ele deu a vida. Amorzinho pequenininho, né? Bem pequenininho. Imenso, glorioso. A excelência do presente de Deus para nós. A excelência. Isso é que deveria ser suficiente para nos tranquilizar. Pois se amamos de verdade e confiamos em Cristo, certamente estamos em Deus e teremos acesso às suas bênçãos. Isso deveria nos tranquilizar, esse amor de Deus, esse amor que a gente viu no versículo 16. Então, esses pensamentos não podem nos perturbar, nem nos julgar. O amor de Deus é o suficiente para nós. Tem que ser o suficiente e é o que tem que nos tranquilizar. E aí, para fechar, olha só, para fechar. Versículos 22, 23 e 24. Diz assim: E qualquer coisa que pedimos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Oh, quão suave em que irmãos espirituais usam esse versículo 22 de forma maravilhosa para dizer que tudo que a gente pede, Deus dá. Ah, meu Deus do céu. Graças a Deus que a gente tem a EBD para ensinar que a gente tem que ter muito cuidado com texto fora de contexto, é pretexto para heresia, né, gente? Ora, o seu mandamento é este, que criamos o nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Tá vendo essa ilustraçãozinha? Tudo isso que a gente leu nesses 3 versículos, tudo isso gira em torno de uma coisa chamada obediência. Obediência. Tudo gira em torno de obediência. E a obediência vai nos dar algumas vantagens. À medida em que eu decido a minha vida ser obediente a Deus, isso vai me dar alguns ganhos. Primeiro ganho, orações atendidas. Se eu sou obediente a Deus, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Senhor, quero agora que o Senhor me abençoe e me dê 3 carros 0. Eu estou sendo obediente, Deus. Eu amo todo mundo, amo meus irmãos. Quando eu vejo o Diegão, eu dou um abraço nele e eu ligo para o André e eu ajudo o Irá. Então, Senhor, quero 3 carros 0. Porque a tua palavra, Senhor, não falha. A tua palavra diz que quando eu pedir, eu vou receber porque eu estou em obediência. E aí, numa situação dessa, é para toda a congregação dizer amém, glória a Deus.
E um lá no final tem que falar em línguas para concretizar. Cuidado, gente. Muito cuidado. Quando João fala e diz: qualquer coisa que a gente pede, dele a recebemos, de fato ele está falando de oração. De fato Deus nos ouve as nossas orações. A questão é porque a gente liga muito orações a bênçãos ou a bens materiais. E aí é onde está o perigo da coisa, né? De fato, a gente tem que ser obediente, nós temos que guardar os mandamentos, fazer o que é agradável a Deus. E quanto mais a gente faz isso, mais Deus se agrada de nós e mais as nossas orações chegam ao trono de graça. E Deus vai atender as nossas orações. Mas a gente esquece de um ensinamento básico que Paulo nos fala, em que a resposta de Deus ela pode vir de 3 formas. Sim, não. É aquele velho espere um pouco, você não está preparado, né? Não existe talvez, tá? Para Deus. É sim, não, você ainda não está preparado. É quase uma bifurcação do não. Ouvir as nossas orações, gente, também significa receber um não. Então, em meio a toda essa oração que eu fiz espiritual, usando a palavra de Deus, dizendo, a tua palavra fala que se eu obedecer e pedir tudo eu vou receber um não também. Então, essa minha oração em que eu peço 3 carros 0, o Senhor vai dizer, eu ouvi a tua oração, meu filho. Não. O mesmo vale para várias situações da nossa vida, gente. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas nós já oramos e coube ao Senhor recolhidas para Ele na sua glória. As orações foram atendidas? Foram. E o Senhor falou, não. Como algumas vezes o Senhor às vezes fala, sim, estás pronto para receber a bênção. Então, ter as orações atendidas é saber escutar o sim e saber escutar o não. A diferença é que quem está na obediência de Cristo tem maturidade para receber sim e tem maturidade para receber não. Não podemos ligar orações atendidas a sempre ser o sim, a sempre ter, a sempre conquistar. Porque nem tudo se baseia em bens materiais, pessoal. Nem tudo. A nossa vida não deve se basear e estar em volta apenas de bens materiais. De forma alguma. Uma segunda... Paulo, rapidinho. Uma segunda característica é a certeza de Cristo em sua vida. Quanto mais obediente você é, mais Cristo é evidenciado na sua vida. A outra é a vida eterna, que a gente já viu. A gente comentou nos versículos anteriores. E o recebimento do Espírito Santo. Tudo isso é vantagem em você viver uma vida obediente. Tudo isso está envolto nesses versículos 22, 23 e 24. É tanto, de tal forma, que no final do 24 ele diz, né? E nisso conhecemos que ele permanece em nós. Eu compreendo que Cristo permanece em mim. Como? Pelo Espírito que nos deu, pelo presente, pelo Consolador que Deus deixou para cada um de nós que vive em nós, nos orientando, nos fortalecendo, nos levando a cada dia mais ao reino de Deus. É um presente, gente, maravilhoso. E quem não é obediente, quem não vive uma vida de obediência, é de se rever se o Espírito Santo vive nele, se exercita ações em sua vida. Pronto, Paulão, pode falar aí. Rapidamente. Você falando sobre a resposta de Deus, né? Eu lembrei do momento em que a minha mãe, ela estava com câncer, né? E então eu procurei sempre estar intensificando as minhas orações, pedindo a Deus a cura, né, para minha mãe. Cheguei a fazer jejum por ela também, né? E a família também sempre se reunindo em oração. Mas aprove que Deus a levasse, né?
Aí depois me veio esse pensamento, né? Poxa, será que faltou fé da minha parte? Será que eu deveria ter feito algo mais? Ou seja, na minha cabeça só via uma resposta de Deus, a cura. Mas claro, isso tinha aliás, tinha muito de mim, né? Tinha o meu desejo da cura da doença da minha mãe estava muito impregnado em mim, né? Mas graças a Deus eu percebo que, né, e confirmando com a palavra de hoje, né, que Deus ele responde de várias formas, né, com sim e com não também. E ali Deus quis responder com não. E assim a gente glorifica e louva a Deus também, né? Sim. Aí a gente lembra de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, e por causa disso, bendito seja o nome do Senhor, né? E isso tem que ser realidade. Deus nos dando, Deus nos tirando, Deus continua Deus. Ele só não é Deus se nos dá bênçãos. E aí, pessoal, vou perguntar o seguinte. Tudo gira em torno da obediência. Obediência ao quê? Aos ensinamentos da palavra de Deus. Aos ensinamentos da palavra de Deus. Aos ensinamentos. Muito bem, irmã Elza. Que é o mandamento de Deus, a mesma coisa. Aos ensinamentos da palavra de Deus. Então, manifestar essa obediência é manifestar o exercício sobre a ordenança dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, das escrituras sagradas, do manual de vida. Mas quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como a si mesmo. Aí, irmã, a senhora usou logo Jesus, eu vou fazer. Como é que eu vou agora repudiar? Não tem como. Não tem como eu responder contra Jesus. De fato. O que Cristo falou, e se vocês atentaram bem, João está repetido no versículo 23. Ora, o seu mandamento é este. O mandamento é quando Cristo veio e ensinou, e João naquela época escutando, ainda sendo moldado, aquele coração rude sendo moldado, e ele escutando, ele disse, olha, o mandamento é este. Que criamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Tá vendo? Primeiro é isso. Primeiro é isso. A tua salvação vem por isso. E nos amemos uns aos outros. Uns aos outros. Segundo o mandamento que nos ordenou. Todo mundo fala e usa a ilustração. O fruto do Espírito, gente, não. Veja, é um fruto, e esse fruto tem as várias casquinhas. Não são vários frutos do Espírito, é o fruto. Aqui do mesmo jeito, pessoal. O mandamento. Ora, o seu mandamento, não são os mandamentos, não precisa mais se atentar aos 10 mandamentos lá de Moisés. Não precisa mais, porque Cristo chegou e disse, um mandamento vos dou. O único. E esse mandamento único significa que você tem que crer em Cristo e amar o próximo. Está fazendo isso? Está manifestando isso? A crença em Deus, o seu Filho, e amando ao próximo? Parabéns. Ganhastes a vida eterna por meio da salvação de Cristo Jesus. E é isso que a gente conclui. Então, quando alguém pergunta, o que é obedecer aos mandamentos? Nossa, é muita coisa da Bíblia, ela é muito grande, tem muita coisa para obedecer, Mas Cristo, ele deixou um único mandamento. Crer no seu Filho. Amar a Deus sobre todas as coisas.
e amar o próximo como a ti mesmo. E João fala, e nos amemos uns aos outros. Mandamento maravilhoso, único, conclusivo, que cobre aqueles 10 mandamentos de Moisés, que cobre tudo aquilo com que Cristo está falando durante os seus 3 anos aqui na Terra. É esse o mandamento. E aí eu fazendo isso, eu estou cobrindo todo o mandamento da Bíblia, toda a Escritura Sagrada, eu estou sendo obediente e terei como consequência essas coisas que eu comentei. As minhas orações serão atendidas. Deus vai ouvir as minhas orações. Eu vou ter certeza de Cristo em minha vida. Eu tenho a vida eterna. E eu tenho o Espírito Santo que João comenta no final do versículo 24. Não porque eu sou bom, porque eu sou legal, porque... Não. Porque sou obediente ao mandamento de Deus. Então vejam o quão interessante foi esse texto de 11 a 24, em que João, tratando sobre essa questão do amor, ele passa um pouco da parte prática, depois ele dá aquele intervalo, trata o pessoal, olha aí, calma pessoal, cuidado para o coração não balançar, não distorcer, e ele concretiza na obediência do mandamento, na obediência daquilo que é a excelência de Deus em nossa vida. A gente tem que parar, quando vocês pararem de ler João 3,16 e forem ensinar para alguém, quando forem evangelizar para uma pessoa, João 3,16 faz, olha, Deus não deu qualquer coisa não, ele deu aquilo que era de excelente para a gente. Não tinha mais nada além, superior, que ele pudesse nos dar. E por causa disso, nós temos que dar o de mais excelente em nossa vida em prol do nosso irmão. E pelo menos a gente tem que tentar dar o máximo da nossa vida, o máximo da excelência da nossa vida para o nosso irmão. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. E com isso a gente finaliza a nossa lição 9. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu vou tentar abrir o vídeo aqui e ver se não vai cair. Meu Deus do céu. Eu quero ver vocês também um pouquinho. A Gisleia. Vitão, tá tudo compreendido, tudo entendido? 100%. 100%. Diego? 100%, Diego? Sim, 100%. 100%. Paulão, você está estudando o João com os meninos, com os embaixadores. Já você chega no capítulo 3, e quando chegar no capítulo 3, fala isso para eles. Dizer, crianças, não tinha presente maior que Deus pudesse nos dar do que Cristo Jesus. Não tinha mais nada. Mais nada. Andrezão, show? Top de linha. Show. Carol também. Compreendido, né, Carol? Carol, pelo amor de Cristo, se você ama o seu próximo, se você quer obedecer esse mandamento, tira uma nota maior do que o Irá. Ai, por que essa pressão toda de mim? Não fiz nada. Não fez... Tadinha da Carol, ela não pode sofrer muita pressão. Tô com dor daqui. Mas o próprio André disse que isso aí é muita manha. Diz que é muita manha. Travou. Aí, pode falar. O próprio André disse que era muita manha. Eu queria trocar de lugar, viu? O Irá tá fazendo caminhada. Muito bem, o Irá. Eu fico feliz aqui no mercado. O Irá, tudo certo, 100%? Tô 100%, é que a Lourdes tem prova de concurso. Hoje eu tive que comprar uns quitutes aqui para levar para a prova. Eita, danado. Vamos orar pela Loide. Mãe, 100%, mãe? Aí. Com certeza, né? Tassi, entendeu, Tassi? Depois eu vou lhe perguntar, viu? Ai, Jesus. Eu pergunto. Você tem que me dar um desconto, eu sou visitante. Ixi. Isso
sou sua mãe, viu? Cuidado. Ixi, Olha aí. Tá mole pra tu ver. Rapaz, vai vir taca aí, viu? irmã Elza, a senhora compreendeu? Sim, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. E Consuene, tudo 100%? Sim, Então, se está 100%, 100%. a gente vai continuar aqui, você vai ter que ensinar tudo de novo para a gente. Não entendi. Não, oxi. Como assim? Ainda bem que não entendeu. Não, é porque falhou bem na hora. Bem na hora que ele estava falando, falhou. Gente, graças Falou a que você Deus. tem que ensinar tudo de novo pra gente, Consuelo. Consuelo, agora você vai ter que ensinar tudo de novo. Eu fiquei cochilando a metade da aula. Então, vamos finalizar nossa aula. Paulão, você pode fazer aquela oração de fechamento, aquela oração poderosa, aquela oração de amar uns aos outros? Posso sim. Vamos lá. Então vamos orar. Paizinho, como é bom estar na tua presença, junto com os nossos irmãos, poder aprender mais da tua palavra, Senhor, ter mais maturidade cristã, principalmente na questão do amor que devemos demonstrar ao nosso próximo, Senhor Deus. Que não venhamos nos esquecer de amar a Ti acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que isso seja uma verdade em nossas vidas, que não venhamos praticar apenas para outros verem, mas que principalmente o Senhor veja o amor em nós por meio da nossa prática. Peço que nos conduza durante esse dia, nos proteja. Obrigado pelo clima tão bom que amanheceu hoje e já nos prepara para o culto logo mais à noite. Eu oro a Ti, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Ó, gente, sobre o clima, eu disse assim, só a senhora trouxe a chuva, viu? Porque tava quente. Que bom, Tava né? quente. Tava quente demais, menino do céu. Demais. Show. Pessoal,